Oi, mãe, tudo bem? Bom, diferentemente de todos os outros dias das mães que passaram, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Como você percebeu, eu estou aqui em um vídeo, coisa que eu nunca fiz em homenagem a alguém, então eu estou fazendo agora. Esse ano, como todo mundo sabe, tá tendo a pandemia e a gente, infelizmente, justo esse ano a gente não vai poder estar junta, mas logo logo isso passa e por mais que seja clichê eu falar isso, né, porque todo mundo vai falar que não pode estar com a mãe, não posso estar com você neste momento, mãe, mas tudo vai passar e tudo vai ficar bem e a gente vai poder ficar junto de novo. Se você ouvir barulho de moto, carro, é porque você sabe que a minha rua é muito movimentada, então eu não tenho muito o que fazer. As meninas estão ali no quarto e eu tô tendo um pouquinho de tempo pra gravar. Já excluí 500 mil coisas no meu celular pra ver se eu consigo gravar esse vídeo. E é isso, vou começar agora. Só vou te avisar antes, mãe, que esse vídeo não é só pra você, é para as outras pessoas também, para elas saberem quem é a Luciana. Então, eu vou contar um pouco da nossa história, eu vou contar um pouco de você e vou contar um pouco de mim também, do que eu me tornei tendo você como inspiração, tá bom? Então, vou começar o vídeo. Bom, minha mãe, ela me teve com 21 anos, que inclusive foi a mesma idade que eu tive a Maria Alice. 21 anos é novo, assim, pra ter filho. Tem gente que tem mais cedo, né? Mas, pra mim, minha opinião, sendo mãe hoje, né? Tendo tido filho com 21 anos, eu acho que é uma idade que poderia esperar um pouco mais, né? E, enfim. Minha mãe me teve logo em seguida. Eu acho que foi logo em seguida, ou não sei. A minha avó, ela foi para Minas Gerais, ela foi morar em Minas Gerais, então a minha mãe ficou aqui em São Paulo. Com 3 anos de idade, a minha mãe teve que me criar sozinha. Então, minha avó já estava em Minas e minha mãe ainda teve que me criar sozinha. Então, consequentemente, tipo, ela meio que ficou literalmente sozinha, só comigo, né? E eu acredito que tenha sido uma fase bem difícil, assim, pra minha mãe, porque viver sozinha, assim, você sendo o suporte da casa sozinha, deve ser muito difícil. Então, eu agradeço primeiro por isso, tá bom? Mas enfim, esse não é o foco. Depois disso, minha mãe casou e tudo mais, e aí as coisas foram melhorando. Mas o que eu quero dizer em relação a isso? Eu tive vários momentos bons com a minha mãe, tipo, eu lembro de muitos momentos bons. Tipo, quando a gente via que começou a chover e a gente ia tomar banho de chuva, a gente brincava de jogo de tabuleiro, ixi, a gente fazia várias coisas, assim. E eu sempre gostei desse estilo, assim, da minha mãe, de tipo, não que não se importe da criança se sujar, mas, tipo, minha mãe sempre foi um pouco mais liberal pra essas coisas, sabe? Tipo, vamos tomar banho de chuva, é porque vamos na piscina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? Minha mãe era, tipo, assim. E eu sempre gostei desse jeito, assim, dela. E eu aprendi várias coisas com ela, além disso, que me fizeram ser o que eu sou hoje. Pra quem não sabe, como eu disse, minha mãe casou de novo, né? E ela virou madrasta. O meu pai, né, que eu chamo meu padrasto de pai, o meu pai, ele tem um filho que chama Luan. Ele é 2 anos mais velho que eu. Se eu estiver errada, me corrija. Mas ele é 2 anos mais velho que eu. E a minha mãe, eu sempre tive esse exemplo dela, né? Ela virou madrasta e ela sempre tratou o meu irmão super bem. Tanto é que, tipo, pra mim ele é meu irmão, entendeu? Tipo, ai de quem falar o contrário. E minha mãe sempre tratou ele super bem. Ela sempre tratou ele do mesmo jeito que ela tratava eu e o meu irmão mais novo, que é o Vinícius. Ela nunca fez diferença, tipo, do meu irmão Luan. Ela sempre, toda vez que a gente ia pra algum lugar,
ela levava o Luan quando ele estava aqui, né? Porque ele morava em Mogi das Cruzes, então era uma distância bem longa, assim, tipo coisa de 2, 3 horas, por aí, mais ou menos. Acho que era isso, alguma coisa assim. Então a distância era bem longa, mas quando ele estava aqui, ela sempre, tipo, fazia tudo igual pra gente. Tudo mesmo. Tanto, tipo, na parte de ter que dar um puxão de orelha, quanto na parte de tratar bem, de, tipo, fazer as coisas e tal. E, hoje em dia, muita gente olha pra mim e vê, tipo, o jeito que eu sou com a Ana, o jeito que eu trato a Ana, eu colocando foto com a Ana, tipo, todo mundo, assim, fala, nossa, você, é difícil ter uma madrasta igual você, que não sei o que. Todo mundo fala, gente, não sou eu que tô falando, é o que todo mundo fala. E aí, eu fiquei pensando, né, tipo, meu, eu só sou desse jeito, assim, porque eu tive um bom exemplo, sabe? Minha mãe, ela sempre pensava nos três. No caso da minha mãe, eram 3 crianças, né? Eu, Luan e Vinícius. E ela sempre pensava nos 3 igual. Se ela fosse comprar alguma coisa para um, ela comprava pros outros 2. Quando ela ia escolher cama, ela sempre procurava, tipo, camas que dessem pros 3. Ou era triliche, que no caso a gente nunca teve uma triliche, porque na época era um pouco caro. Aí ela comprava aquelas camas que tinham cama embaixo, para os 3 poderem dormir acomodados, sabe? Tipo, ela sempre pensava nos 3 e ela sempre tinha paciência com o meu irmão Luan. Ela, igual eu falo, gente, pra todo mundo, ter enteada, pra mim, é a mesma coisa. Só que você tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque no seu filho você pode dar umas palmadas de vez em quando, no seu enteado você não pode. Então você tem que ter um pouco mais de calma. E eu fui aprendendo isso ao longo da vida com a minha mãe. E depois de crescida, eu fui vendo que não é só nessas coisas que ela me ensinou, né? Tipo, coisas que ela fazia me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Como coisas simples, tipo, sei lá, eu caí e ralei o joelho. Minha mãe falava, levanta, vai lavar e para de chorar. O que isso vai ajudar na criação de uma criança? Aí você fica pensando, né? Tipo, nossa, que besteira, só isso. Mas não, gente. Isso me ensinou que quando eu cair na vida, é só eu levantar, parar de chorar e seguir em frente. Então, é o que eu vivo falando pra Ana e pra Marilice. A gente educa os filhos pro mundo. Então, eu sou bem rígida. Eu confesso que eu sou bem rígida. Caiu, levanta, bate a poeira e vai andando. Entendeu? Então, eu acho que esse é o significado de mãe. A mãe, ela cria os filhos pro mundo. A mãe, ela não fica muito... Claro, existem mães super protetoras e tal, só que eu acho que eu fui criada exatamente do jeito certo, sabe? Porque com a criação da minha mãe eu aprendi a não ser besta, eu aprendi a levantar de novo quando eu caio, eu aprendi que eu tenho que ter paciência na vida, por mais que eu não tenha muita paciência, eu confesso. Eu não tenho muita paciência não, mas certas coisas eu tenho mais paciência, porque minha mãe me ensinou assim. Eu consigo dar valor às minhas coisas, porque a gente nunca teve, assim, dinheiro e tal. A gente sempre foi muito humilde, né? A gente sempre morou numa casinha mais humilde. A gente morava no Suíça. Pra quem não conhece Suíça, pra quem é de Santo André vai saber onde é o Suíça, mas enfim. Então eu sempre fui criada desse jeito. Sempre fui criada na humildade e bem educada, digamos assim. Minha mãe, ela sempre correu, batalhou pra gente ter conhecimento, estudos e tudo mais. Com 15 anos a minha mãe me colocou na guardinha, então na verdade eu tinha 14, eu arrumei um emprego com 15, foi alguma coisa assim. E desde os 15 anos a minha mãe falou, você vai trabalhar, você vai. E aí eu fui. E eu consegui os meus empregos, todos os empregos que eu tive ao longo da vida, eu consegui por mérito dela, digamos assim. Porque o primeiro emprego, ela correu atrás da guardinha, aí eu fiz a guardinha, consegui meu primeiro emprego. O segundo emprego também, ela falou, você não vai parar, você vai entregar currículo. Minha mãe sempre falava, vai entregar currículo.
quando eu ficava desempregada. Uma semana depois eu consegui emprego, vocês acreditam? E eu agradeço muito a minha mãe por não ter me deixado parar, assim, sabe? Eu logo terminei a escola, fui pra faculdade, no fim a faculdade não deu certo? Não, né? Mas acontece. Essas coisas acontecem, coisas da vida, mas a minha mãe nunca me deixou parar. Então eu agradeço imensamente a ela. Agora vamos falar da parte mais chatinha da história. Minha mãe, ela sempre brigava comigo, assim, tipo, quando eu fazia alguma coisa errada. Tipo, ela sempre me colocava sentada na cama, sentou na cama, sentou. Ela sentava também. Quando ela sentava, rapaz, eu já sabia o que ela ia fazer. Vocês pensam que ela ia me bater? Não, é pior que isso. Ela ficava 2 horas e meia pra mais falando. E eu não podia falar um pio. Ela ficava conversando. Taca ali, conversa. Aí ela falava e eu lá escutando. Gente, é pior que uma surra. Se fosse uma surra, você já apanhava ali, ó, pá, já era, acabou. Minha mãe era muito de conversar. A única vez que minha mãe me bateu, e depois ela ainda pediu desculpa, porque eu acho que ela se arrependeu depois, foi uma vez que eu fui pra uma festa de 15 anos de uma amiga minha. E nessa festa, eu, com 15 anos também, vi uns negocinhos, né? Uns suquinhos assim, coloridos. Eu falei, o que é isso? Aí eu fui tomando. Quando eu fui ver, gente, eu tava trilouca, eu tava bêbada, com 15 anos. Aí eu cheguei em casa, tipo, já era 4h30 da manhã. E minha mãe desesperada me ligando, porque eu com 15 anos, né, não saía, né? E eu desesperada, e ela me ligando. Quando eu fui ver, tava lá na porta de casa. Aí minha mãe subiu comigo, me deu uma chinelada só. Nossa, eu lembro até hoje. Ela me deu uma chinelada e ela ainda me fez ir pra igreja depois disso. Eu falei, mãe, não vou pra igreja não. Ela, você vai, pode ir pra igreja. Vai, pega lá a sua Bíblia, vamos pra igreja, agora você vai. E aí de você se dormir. E aí no fim eu fui pra igreja e tudo mais. Mas foi a única vez que minha mãe me bateu. Que eu me lembro, foi a única vez. Mas enfim. Hoje sou casada, tenho 24 anos, eu saí da casa da minha mãe com 20 anos, porque eu casei com 20 anos. Já tem 4 anos que a gente tá morando separado e eu ainda sinto falta da minha mãe em todos os momentos. Não vou mentir. Eu sinto falta dela, tipo, da comida dela, eu sinto falta do jeito que ela arrumava minhas roupas. Eu sinto falta de tudo. Pode parecer que não, pode parecer que, tipo, eu sou super bem resolvida e, tipo, eu gosto das coisas do meu jeito. E sim, eu gosto. E sim, eu gosto das coisas do meu jeito. Eu gosto de ter minha casa, gosto de ter a minha organização. Mas eu sinto falta da minha mãe, sim, em alguns momentos. Tipo, de você tá deitado e aí vir uma comidinha quentinha. De você tá doente e ter alguém pra cuidar de você. São coisas assim super simples, né? Que a gente só dá valor mesmo depois que a gente casa, depois que a gente sai da casa da mãe. E hoje eu sou sua mãe e a madrasta que eu sou pela minha mãe. Porque eu tive um ótimo exemplo, tanto de mãe quanto de madrasta. E está aí o segredo que todo mundo queria saber, do como eu tenho paciência, como, tipo, porque você é uma madrasta muito boa, porque é muito difícil ter madrastas boas. Sim, realmente é, tá? Não vou negar que existem várias madrastas ruins por aí. Mas eu tive um ótimo exemplo com a minha mãe e eu levo isso pra vida e eu tento... É que eu não tenho amigas que são madrastas, mas... algumas mães, né, tipo, tanto no YouTube quanto no Instagram, que me seguem no Instagram, que me perguntam, nossa, como que você tem paciência? Eu sempre falo, eu tive um exemplo ótimo, que foi a minha mãe. Então, é isso, mãe, eu só queria mostrar pra você o quão importante você é pra mim. Às vezes no dia a dia a gente não consegue falar, né, a gente se esquece, sei lá. Então eu queria falar pra você o quão importante você é pra mim, o quão importante você foi no meu crescimento, você esteve comigo no meu... na primeira vez que eu andei, na primeira vez que eu falei, quando eu saí da fralda, quando caiu meu primeiro dente. Eu não vou chorar. Tô com vontade de chorar.
quando eu me formei primeiro, depois quando eu comecei a faculdade, depois quando eu saí da faculdade, quando eu arrumei meu primeiro emprego, segundo, terceiro, quando eu me casei, quando eu tive a minha filha, inclusive a minha mãe estava no parto comigo, quem ficou lá do meu lado comigo foi a minha mãe no parto e fez toda a diferença. Nos primeiros dias da Maria Alice, minha mãe, ela esteve comigo em todos os momentos da minha vida, tanto bons quanto ruins. A minha mãe, ela não vou chorar, a minha mãe, ela sempre esteve presente comigo em todos os momentos, e eu só tenho a te agradecer por tudo que você é pra mim, por tudo que você é tanto pra Maria Alice quanto pra Ana, porque a minha mãe, ela trata a Ana como se fosse neta dela mesma, de verdade, sabe? Ela também não faz diferença nenhuma entre as meninas, e eu sei o quanto uma diferença, você fazer diferença entre crianças dói. E a minha mãe, ela não faz diferença entre as meninas, sabe? E isso me deixa tão orgulhosa, mas tão orgulhosa da minha mãe, porque ela já teve que fazer isso uma vez e ela faz de novo, entendeu? E ela gosta da Ana do mesmo jeito. Bom, como eu tava falando e meu celular encheu de coisa, eu tive que colocar tudo no computador. O que eu sempre admirei na minha mãe é que ela sempre tratou meu irmão, tipo, igual, no mesmo jeito que ela tratava a gente. E ela continua fazendo isso com a Ana. Então, pra quem me conhece sabe o quanto isso é importante pra mim. Tratar a Ana igual a Maria Alice. E porque eu sei como é ser rejeitado, né? Entre aspas, assim, rejeitado. Como é ser o não filho, entende? Então, é uma coisa bem, assim, complicada para uma criança. No meu caso, eu fui um pouco rejeitada também. E não é uma coisa, assim, tipo, legal de se viver. E isso deixa, não traumas, né? Porque eu não acredito muito, assim, nesse negócio de traumas e tal. Eu acho que a pessoa é como ela é pelo jeito que ela pensa, entendeu? Tipo, ela que tem os seus pensamentos e ninguém tem culpa de nada do que ela se tornou, assim, tipo, de coisas ruins, entendeu? Tanto é que eu fui bem rejeitada, assim, na minha infância, e hoje eu não faço isso com a Ana, entendeu? E muito disso eu agradeço a minha mãe, porque muitas vezes que eu era rejeitada, a minha mãe, ela sempre dava um jeito de me fazer me sentir bem, de alguma forma. Então, eu agradeço ela por nunca ter me deixado, assim, de lado, quando aconteciam essas coisas comigo. Eu agradeço ela por ela até hoje ser uma mãe e uma avó excelente, porque se não fosse ela, muitas vezes eu não saberia nem metade do que eu sei hoje. A primeira vez que eu fui fazer feijão na minha casa, eu mandei uma mensagem pra ela perguntando como que se fazia o feijão. Então, mãe, eu não sei como seria a minha vida sem você. Eu te agradeço pela educação que você me deu, pela certa liberdade de poder falar o que eu pensava, de poder, tipo, brincar mesmo quando eu era criança, de me sujar na terra, de tomar banho de chuva, sabe, essas coisas simples fazem toda a diferença pra mim hoje, de não ter frescura. É exatamente isso, de não ter frescura, porque hoje eu já não tenho frescura com nada, eu deixo as meninas brincarem na terra mesmo. Banho de chuva ainda não dei, mas eu vou dar. Mas que hoje em dia eu sei que fazem toda a diferença, porque eu tive muita experiência na minha vida que só foram possíveis por você. E eu sou a mãe que eu sou por você, sou a madrasta que eu sou por você, sou a esposa que eu sou por você, e eu te agradeço. É só isso. Então, eu quero te desejar um feliz Dia das Mães. Quero que Deus prolongue seus dias na Terra por muitos e muitos anos, porque eu ainda preciso de você para muitas coisas.
De vez em quando eu te mando uma mensagem ou outra falando alguma coisa que tá acontecendo comigo, e você sempre me ajuda com palavras boas, nunca palavras ruins. E eu só queria te agradecer muito. E como eu tenho um exemplo muito bom de mãe, você também teve um exemplo muito bom de mãe, que foi uma avó excelente pra mim também. E eu queria também estar deixando aqui um Feliz Dia das Mães pra ela, por mais que ela já seja um anjinho no céu, ela também foi muito importante nas nossas vidas, tá? Então é isso, mãe. Um Feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe muito. E ano que vem eu tenho certeza que tudo isso já vai ter passado e a gente vai estar junto no Dia das Mães, tá bom? E agora eu vou chamar as meninas pra desejarem Feliz Dia das Mães pra você, porque eu tenho certeza que você também quer ver elas, né? Oi, vovó. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, vovó. Feliz Dia das Mães!